Por gentileza, nos coloquemos de pé e abramos nossa Bíblia no menor livro do Novo Testamento, terceira epístola de João. Vamos meditar um pouquinho nesse texto, apenas 15 versos. Vou ler o verso que representa todo o conjunto da carta. Verso 11. Apenas um capítulo, o seu verso 11. O texto áureo desta carta. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Tem alguém do seu lado? Vamos orar uns pelos outros, por gentileza. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos o teu cuidado, nos reunir mais uma vez nesta casa. E agora intercedemos uns pelos outros. Somos a família do Senhor, povo de Deus, corpo de Cristo. Abençoe grandemente a tua igreja, favorece teus filhos nos seus ministérios, auxiliares, de liderança. Nosso Pai maravilhoso, precisamos do Senhor. Atende a nossa oração eterna. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem faz bem é de Deus. Amém. É uma coisa tão óbvia, né? De acordo com a palavra de Deus, é o que a gente encontra em toda a extensão da palavra. O apóstolo João, bem sabe os irmãos, escreveu 3 epístolas. Escreveu o Evangelho e escreveu o livro da Revelação, o Apocalipse. Dentre essas 3 cartas, a terceira carta tem uma mensagem dirigida a um discípulo amado, a um filho espiritual, por nome Gaio. E 3 personagens, ou 3 pessoas, são identificadas nessa carta. Gaio, Diótrefes e Demétrio. Nós vamos tomar o tempo para destacar Gaio e Diótrefes. Demétrio é citado em um dos versos apenas, e chegaremos lá. Essa carta pode ter sido escrita perto do final da década de 80, ou no começo da década de 90, quase no final do primeiro século da igreja primitiva. E João, o apóstolo, como vocês bem sabem, tem as suas escritas permeadas da palavra amor, amado. E não podia ser diferente quando escreveu para Gaio, seu amado e seu amigo. E nesta carta, de tão poucos versos, encontramos referências para a nossa atuação como obreiros. É o que eu entendi, é o que eu recebi de Deus para este mês de março. No mês passado, um convidado nosso esteve falando de outros obreiros listados lá na carta a Timóteo. Vocês se lembram disso? E aí, nos ocorreu falarmos deste exemplo, que é pouco citado. O versículo mais conhecido desta carta é o versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde,
assim como o bem vai à tua alma. Este versículo é muito utilizado para parabenizar as pessoas, para saudar as pessoas. Mas de resto, a história da carta e o que ela alcança, é bom que se lembre. E eu não me lembro disso ter sido abordado nestes 18 anos, que enfim, pela mercê de Deus, estamos aqui em Pindamonhangaba. Vamos fazer isso hoje, em poucos minutos. O versículo 1 diz: o presbítero, ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Então, se aqui a gente fosse tratar a carta, como vai tratar, e fosse pensar no envelope já está aqui, o remetente e o destinatário. O remetente se apresenta como o presbítero. Ele fala em terceira pessoa, mas todo mundo concorda tratar-se do próprio apóstolo João, que, talvez de modo humilde, não quis se referir a si mesmo como apóstolo. Sabe-se lá por quê. Embora possivelmente também fosse o último apóstolo vivo nessa altura da história da igreja. Talvez não houvesse nenhum outro vivo daqueles apóstolos que andaram com o Senhor, naquele padrão estabelecido como requisito para se denominar alguém de apóstolo. Então, João se faz como um pastor comum, como um presbítero de igreja, e remete para seu amigo Gaio. O assunto nós já vamos ver. O presbítero, quer dizer, eu, João, ao presbítero, ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Quem foi este Gaio? Há vários mencionados nas Escrituras, mas um deles, que identifica muito com o assunto desta carta, está em Romanos 16 e 23. São assuntos que eu trago para os irmãos depois estudarem também. Não pode parar aqui a reunião de obreiros, encerrar aqui com essa meia hora. Você vai à sua casa, vai pesquisar e se aprofundar no assunto. Minha oração é que a gente tenha interesse nisso. Romanos 16 e 23 diz, palavras de Paulo agora: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Então, no versículo 23, Romanos 16, um Gaio é mencionado, que era hospedeiro, tanto de Paulo como de toda a igreja. E, de maneira similar, também este Gaio vai ser elogiado principalmente pela disposição em hospedar, ser hospitaleiro. Vamos adiante. O versículo de número 2 diz: amado, mais uma vez, ele coloca este adjetivo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. São duas riquezas preciosas que todo obreiro deve pedir a Deus: a graça de Deus e a saúde. Amém, meus irmãos? Se um obreiro tem graça de Deus e tem saúde, o que pode ser impossível para ele? Então, que Deus dê a todos vocês que estão aqui essa noite, todos, graça e saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. Se fosse levar isso aqui ao pé da letra, e as pessoas fossem ter saúde como está a sua alma, muita gente seria hospitalizado agora. Seria necessário chamar muitas ambulâncias para levar as pessoas, porque se a alma dele não corresponde com a saúde do seu corpo, imagine os irmãos. Que o bom Deus nos dê saúde. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor, principalmente na nossa alma. Quantos agradecem a Deus? Porque tem várias coisas que são nocivas para a nossa alma. Uma má conversação, uma péssima amizade,
uma fofoca, uma palavra para destruir nosso ânimo. Diariamente nós somos bombardeados. Sim, irmãos, diariamente nós somos atacados. Pensa que foi fácil você chegar aqui essa noite? Não, você enfrentou uma oposição tremenda, ferrenha, do inimigo de nossas almas. Mas olha você, chegou, você está aqui, bendito seja o nome do Senhor. Para o que der e vier, louvado seja Deus. E é isso que nós devemos estar dispostos e atentos para o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Bendito seja o nome do Senhor. O verso 3. João vai falar da sua alegria. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Coisa linda. A alegria de João não eram patrimônios, bens materiais, coisas passageiras, fúteis. Não, efêmeras. A alegria de João era essa. Os irmãos vieram e testificaram da verdade que viram na vida de Gaio. Que coisa maravilhosa. E essa alegria que todo crente, todo dirigente, todo líder na igreja deve ter quando vê um discípulo, quando vê alguém que está seguindo na casa do Senhor, está crescendo na verdade, não somente interiorizando conhecimento da verdade, mas expressando a verdade na sua vida, no seu testemunho, no seu dia a dia. E você vai convivendo com a pessoa e vai dizendo assim: essa pessoa está progredindo, essa pessoa está desenvolvendo, essa pessoa está melhorando, bendito seja o nome do Senhor. É uma alegria contagiante, quando você vê alguém que você trouxe para Cristo, não é mais um analfabeto, não, é um estudioso, é um dedicado à obra de Deus, mas não é estudioso para arranjar encrenca, arranjar debate, controvérsia. É um estudioso porque ele quer conhecer mais e mais a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, sabe como ela é? É boa, é agradável e é perfeita. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Então, que felicidade tinha João. Então, na primeira de João 4, aliás, na primeira aos Coríntios 4, verso 1 e 2, são versículos que podem conectar aí. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, relembrando, muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Ele não falava dele mesmo, ele não gloriava-se a si mesmo, ele não fazia propaganda de si mesmo, mas os irmãos falavam. Bendito seja o nome do Senhor. E é disso que a gente precisa que esse testemunho alcance os lábios dos nossos irmãos e todos possam dizer a uma só voz: aí está um crente, uma referência, um exemplo para nós. Você pode bendizer o Senhor por isso? Amém, meus irmãos? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Coríntios 4, verso 1 e 2. É necessário que o dispenseiro se ache fiel. E a fidelidade enfrenta dificuldades, enfrenta o tempo, enfrenta circunstâncias, enfrenta pressões. E o verdadeiro fiel supera isso. Passa o tempo, ele continua fiel. Circunstâncias vão e vêm, ele continua fiel. Pressões vêm, ele continua fiel. Sempre fiel, porque ele é o dispenseiro do mistério de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É um depositário. Eu trabalhei num armazém de café, foi meu primeiro emprego, e tinha um documento warrant, não é, que se preenche para dar garantia do depósito feito no armazém daquele material que chegou. E aquele é um documento de garantia de que chegou ali.
Cada um de nós recebe de Deus, e você tem que ser fiel com esse depósito. Foi Deus que depositou na sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Não foi o pastor, não foi outro obreiro, não, foi Deus que fez isso. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifique a Deus por isso. Versículo 4. Não bastou falar da sua alegria. Ele disse: não tenho maior gozo do que este. Não é somente uma alegria, é a maior. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Você pode glorificar a Deus, amém, meus irmãos? É a alegria maior do discipulado. Ainda em Coríntios 4, você estava lá, no versículo 15 agora, Paulo falando sobre esta relação de discipulado, de geração de filhos espirituais. Ainda que tivesseis 10 mil aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Coríntios 4:15. Agora veja Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bendito é o nome do Senhor. É essa paternidade espiritual que eu imagino, que eu penso, que sentia João quando falava de Gaio, quando falava desse servo de Deus exemplar, de quem toda a igreja dava testemunho. E dava testemunho por quê? Nós vamos ver agora mesmo, iniciando uma descrição do seu trabalho. Versículo 5. Amado, olha quantas vezes a repetição. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Quando a gente lê assim, sem fazer aquela pesquisa necessária, você fica pensando: procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Afinal, de quem é que João está falando aqui? João está falando de missionários itinerantes, pregadores viajantes, que iam de cidade em cidade, levando a palavra de Deus. E ele reconheceu que Gaio tinha esta excelência na sua vida, tinha esse atendimento, essa disposição, esta boa vontade. Veja só, vou ler novamente. Procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. A hospitalidade de Gaio para com esses viajantes, pregadores da palavra de Deus, não se detinha somente aos conhecidos, aos reconhecidos, mas também a estranhos, que também em outra linguagem queria dizer estrangeiros, pessoas que nunca tinham passado por lá, mas aí estava Gaio, disposto a receber estes obreiros, porque acreditava que se ele recebesse estes obreiros, ele poderia estar hospedando anjos. Bendito é o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus disse isso, Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Assim aconteceu com Abraão, e vocês conhecem essa matéria. Então, meus irmãos, Gaio foi aprovado com excelência nesse atendimento aos obreiros, aos viajantes, aos missionários itinerantes. E qual é a importância disso? A importância disso é que nem todo mundo vai, nem todo mundo sai, nem todo mundo se desloca para a pregação, mas alguém fica, e alguém, quando passa pela sua casa, pode ser esse hospedeiro amável, carinhoso, afetuoso, que vai ajudar, vai como se fosse refrescar a própria vida da pessoa, refrigerar a sua vida com dádivas, com cuidado, e não somente durante a hospedagem, mas após a própria hospedagem. Então são providências que circulavam na história da igreja e que Gaio atendia plenamente, perfeitamente. Bendito seja o nome do Senhor. Você imaginou que um atendimento hospitaleiro
viesse a se tornar uma carta, e essa carta viesse a se tornar um livro da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você estava duvidando da importância disso, então pense nisso. Esta pequena carta de 15 versos se tornou um livro da Santa Bíblia. Você pode glorificar a Deus por isso? Foi combatida para ser incluída nos livros canônicos. Foi combatida, é verdade, mas aí está entre os 66 livros que a gente estuda, e não podemos fazer de conta que não está aí. Ele tem um objetivo, ele tem uma necessidade de apresentar para nós disposição de apoiar. Essa é a palavra, apoiar a obra do Senhor, apoiar os obreiros do Senhor. Quantos estão compreendendo isso, amém, meus irmãos? Em outras palavras, é isso que significa ser hospitaleiro, é apoiador, é aquele que não faz força contrária ao bom obreiro, pelo contrário, faz de tudo para facilitar o seu trabalho, a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda carta de João é para falar dos maus obreiros, é para dizer sobre maus obreiros, para nem comer com eles, não estar com eles. Mas a terceira carta não. A terceira carta incentiva a igreja a apoiar, acolher, tratar bem os bons obreiros. Quantos estão entendendo isso? Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, este era o trabalho que ele fazia. E o versículo 6 diz o seguinte: que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Vou ler de novo, porque aqui fala da pós-hospedagem, do que fazia Gaio depois de receber bem. Ouça com atenção. Em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais quem? Aqueles irmãos ou estranhos, conhecidos ou não. Se você conduzir após a hospedagem com dignidade, como é digno para com Deus, bem farás. Bendito seja o nome do Senhor. Veja Mateus capítulo 10, verso 40 a 42. Palavras do nosso Senhor, não podemos esquecer essas palavras. Diz assim: quem vos recebe a mim, me recebe. Quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Bendito seja o nome do Senhor. Não perde. Quem falou isso aqui, irmão? Foi Jesus. Quem disse isso, igreja? Quem disse? Jesus. Então, quando você apoia, quando você trata bem um obreiro, nem que seja um copo de água fria, pelo amor de Deus, a um discípulo, você vai ficar sem galardão. Bendito seja o nome do Senhor. De modo nenhum ficará sem o seu galardão, porque o Senhor conhece todas as nossas obras. Você crê nisso? Bendito é o nome do Senhor. Conhece as nossas omissões também. Sabe que nós poderíamos fazer e não fazemos. Poderíamos apoiar e não apoiamos. Pelo contrário, alguns sobem em cima para ver se destrói aquela pessoa. Alguns torcem pelo fracasso dos outros. Sabia disso, irmão? Que tem gente que não vai pregar no domingo à noite. Bom, eu não vou pregar, mas o pregador vai ser o maior fiasco. Não vai dar certo. É capaz até dele comentar em casa, na mesa, junto com os filhos, ensinando os filhos a querer mal para os companheiros da igreja. E aí cria essa contaminação. Que o Espírito Santo de Deus livre a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Livre a nossa família. Vocês estão compreendendo? Amém, meus irmãos? Aí, no versículo de número 7,
João está dizendo, porque pelo seu nome, está vendo aí nome com a primeira letra maiúscula? Só pode estar falando de Jesus. Porque pelo seu nome saíram, quem? Os irmãos, os estranhos, ou conhecidos, os itinerantes, os pregadores, foram eles que saíram, pelo nome de Jesus, nada tomando dos gentios. O que quer dizer isso? Que o apoio da obra de Deus não deve vir lá de fora, não deve vir de nenhuma outra sobrevivência ou subsídio, não. A igreja não deve constar do orçamento do município, nem do orçamento do Estado, nem do orçamento da federação. A igreja tem que constar no orçamento do crente. Bendito seja o nome do Senhor. Tem que constar no orçamento do Filho de Deus, do servo do Senhor. Nem mesmo aqueles a quem a gente prega, seria justo dizer, vou pregar naquele bairro, a pessoas que nunca ouviram o Evangelho, e vou exigir deles algo em troca. Não, porque não é justo que se faça isso. Mas a igreja que envia, a igreja que levanta obreiros, a igreja que realiza essa obra, é que dá essa sustentação. Quantos estão entendendo isso? Amém, meus irmãos? Então a obra do Senhor deve ser sustentada, patrocinada pela própria igreja. Quantos estão entendendo assim? É assim que diz a palavra de Deus, nada tomando dos gentios. A sustentação da obra deve ser feita pela igreja, e a igreja receberá o benefício compartilhado, como já prometeu o Senhor. Não só o pregador receberá a recompensa, mas aquele que o ajudou também receberá a recompensa. Você pode glorificar a Deus, amém? Então, o verso número 8. Portanto, aos tais, sempre voltando a falar dos pregadores, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Então, quando nós somos hospitaleiros, apoiadores, não é? Desejamos o bem dos obreiros, daqueles que estão pregando a palavra de Deus, porque a pregação da palavra de Deus é digna de duplicada honra, se a gente fosse dar um nome para isso. E aqueles outros apoiadores, mas aquele que anuncia, aquele que leva a mensagem, aquele que prega a palavra de Deus, tem uma honra diferenciada, isso é verdade. Agora veja só, meus irmãos, que diz que todos aqueles que recebem essas pessoas, apoiam essas pessoas, se tornam o quê? Cooperadores da verdade. Quantos cooperadores da verdade tem aqui essa noite? Deixa eu ver. Amém? Somos cooperadores da verdade. Toda vez que você, com muito sacrifício, eu acredito, eu vou dizer uma coisa que é real, com muito sacrifício, com muito pensamento, às vezes até com algum cálculo, você recebe lá o seu salário, o seu provento, a sua renda, seja do aluguel, seja do salário, seja da aposentadoria, você recebe a sua renda, você fica pensando, ué, vai, sobe esse, desce aquele, menos isso, mais aquilo. Fala, será, Senhor, que eu posso me tornar um dizimista? E você fica pensando e pensando. Para de pensar, irmãos. Haja pela fé. Acredite. Quando você age pela fé, você está acreditando que Deus que te sustentou até hoje vai sustentar amanhã. E vai sustentar mês que vem. E no outro mês. E assim até chegar no céu. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. Talvez você pense assim, não, mas quando eu tiver uma renda bem elevada, eu terei mais facilidade. Engano seu. Se você não se habituou a dar do pouco, muito menos do muito. Porque Deus vai nos treinando, nos exercitando, e vamos nos habituando. Que o Espírito Santo de Deus levante dizimistas regulares nesta igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Para sermos cooperadores da verdade. Aí, diz aqui o versículo 9, vai sair de cena o Gaio, e vai entrar um outro chamado Diótrefes. Veja só, verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe.
João aqui vai falar possivelmente de um dirigente de igreja, um dirigente de congregação, que possivelmente poderia levar o nome, entre outros, de presbítero. Mas havia talvez ali outros presbíteros. E entre estes presbíteros ou pastores, para deixar numa linguagem mais do tempo de hoje, talvez ele quisesse uma notoriedade, uma supremacia, uma posição superior. E João enxergou isso. E diz aqui que esse Diótrefes procura ter entre eles o primado e não nos recebe. A primeira frase do versículo 9 fala de uma carta. Possivelmente uma carta que João mandou. E Gaio não congregava, possivelmente, na mesma igreja de Diótrefes. Era outra igreja. Mas eram conhecidos, se conheciam, sabiam um do outro. E diz aqui a palavra de Deus que tendo escrito uma carta, essa carta praticamente não ficou conhecida. Essa carta se desapareceu. Não teve acesso, não teve comunicação do seu conteúdo para aqueles que estavam debaixo, vamos chamar, do presbitério de Diótrefes. Porque Diótrefes representa todo aquele obreiro que se acha independente e que não presta sujeição a ninguém. Um obreiro desqualificado, que não representa o que a própria palavra de Deus recomenda e o que a gente acabou de ver na vida de Gaio, que era um apoiador da obra. Diótrefes não. Ele era um homem soberbo, presunçoso, egoísta. Um homem que agia de certa forma tirana, como dominador para intimidar, para ameaçar. E o verso seguinte vai demonstrar isso para nós. Então veja só, diz aí, pelo que se eu for, João dizendo da sua pretensão de ir àquela igreja, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Era esse o serviço prestado por Diótrefes, um serviço péssimo, que não representava a boa origem que fornecia o apóstolo João. E eu listei aí para vocês algumas características sobre Diótrefes. Alguma outra carta de João que o provável dirigente Diótrefes não fez conhecida. Disposição oposta de Gaio, não hospitaleiro. Ele não recebia os itinerantes, os viajantes, aqueles que vinham trazer a palavra de Deus. Procurava ter o primado, notoriedade, tudo isso que eu acabei de dizer a vocês. E rejeitou a vinda do próprio apóstolo João. Muito bem. Eu trago para vocês alguns pensamentos que eu tenho e que se equivalem às dificuldades que vivia naquela época João, para que o evangelho recebesse apoio. E eu quero contextualizar com os irmãos aqui essa noite. Já disse a vocês que ele não era hospitaleiro. Mas vamos lá. Algumas questões que nos preocupam e a gente precisa cuidar. Primeiro, o bom dirigente e líder repassa toda a informação recebida. O que não fez Diótrefes. Ele não repassava a informação recebida. Não falava da provável vinda de João. Depois, o bom dirigente, olha aí, como Diótrefes, aliás, ele comunica o que foi comunicado. Não aumenta nem diminui. Na comunicação acontece muito isso. Já aconteceu isso no campo. Aqui nesse campo. Não foi em outro lugar do mundo, não foi lá em Marte e nem na Lua. Foi aqui em Pindamonhangaba. De alguém anunciar na congregação: irmãos, lá na sede aconteceu isso, e o assunto lá foi esse. E aí, quando vai se apurar, e usa até o nome do pastor Euclides,
pastor Euclides não disse nada daquilo aconteceu. Eu lamento profundamente. As pessoas acabam entrando em contato com a gente. Talvez o dirigente nem imagina isso, porque o dirigente, ou aquele que ele pediu para fazer a comunicação, não foi perfeito, não foi adequado, e a comunicação foi mal feita. Então, o que a gente pede? Nem aumenta e nem diminui. Amém, meus irmãos? Por isso nós adotamos a prática das circulares. Para que não houvesse dúvidas, está escrito. Fica escrito. Fica ali declarado qual era a orientação a ser feita. Mas tome cuidado com isso, irmão. Tome cuidado. É muito importante isso. Também temos essa prática. Reuniões nas quartas-feiras, sobre dirigentes e auxiliares. Tenho incentivado os irmãos. Está uma bela frequência aqui hoje. Mas essa bela frequência aqui hoje é 30% da membresia de obreiros. 30%, por aí. Então, porque muitos deles não vêm, assinam um documento, se comprometem, e a gente acredita na palavra da pessoa. Diz que antigamente o fio de bigode era suficiente, não é? Esses dias nós fizemos, eu posso passar isso agora para vocês, é importante vocês saberem e orar por isso, porque já passou a audiência. Nós tivemos uma audiência, participamos de uma audiência, e nessa audiência, pessoas que estão reclamando a propriedade da congregação onde está o bairro do Rodeio, lá no bairro do Rodeio. Alguém adquiriu aquela área, dentro daquela área está a nossa congregação. Mas nós fomos à justiça para reclamar que a pessoa queria tomar a nossa área da igreja dentro do uso capião. Então nós pedimos a uma advogada, a advogada entrou e fomos ouvidos. Num primeiro momento, nós aqui da igreja, alguns irmãos da igreja, principalmente lá do Rodeio, para deixar claro para Sua Excelência que há mais ou menos 50 anos aquela igreja está funcionando lá. E ali houve um erro, um equívoco do comprador. Ele esqueceu que o vendedor tinha dito: tem um espaço da igreja, não mexa com eles. Mas vocês sabem como é a ambição, o desejo de possuir. Às vezes o sujeito é dono do estado de São Paulo, mas não quer perdoar um terreninho de 10 por 20. É impressionante. E aí, nós apelamos. A audiência aconteceu esses dias agora, não tem 15 dias. Uma audiência à distância. E na audiência, chamamos a última testemunha. E a última testemunha foi dirigente do Rodeio. E quando ele chegou lá, perguntaram para ele, o juiz perguntou para ele, o fulano de tal, Benedito, o nome dele, senhor Benedito, me diga uma coisa, quando a fulana de tal, a irmã fulana de tal, ela vendeu a propriedade, como é que foi tratado isso? Foi feito no papel, foi feito um documento? Ele disse: Excelência, na maior simplicidade, Excelência, naquele tempo, há 50 anos atrás, ninguém escrevia não, a palavra bastava. Ele entregou, ela entregou e ficou acertado. Sim, essa parte é da igreja, ninguém mexe. E o comprador concordou. Pronto, achei interessante isso. O valor da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas alguns perdem a palavra, não é? Assinam compromissos na igreja, como se não valesse nada, não é? O desejo é ter aquela posição, aquele cargo. Depois que pegar o troféu, larga de mim, esquece de mim, não é? Não, irmão. Você, quando assina um compromisso, aquilo é um meio, não é uma finalidade. Ter uma posição na igreja é um meio, não é uma finalidade. Você não corre para alcançar uma posição. Você corre para alcançar a coroa que está reservada. Bendito seja o nome do Senhor. Seja na posição que você estiver. Bendito seja Deus. Então, valorize.
Valorize as quartas-feiras. Dirigente de congregação, o preço é mais caro. A gente tem que pedir mais. Fica mais atualizado, não fica distante. E serve de exemplo. Serve de exemplo. Por isso que existe uma listagem de presença, onde o dirigente toma as assinaturas de presença. Outras coisas para considerar rapidamente, já estamos terminando. Pontualidade nos cultos da congregação. Eu vou ficar insistindo, irmão. Até vocês falarem que eu sou chato, que eu sou muito chato. Pode falar. Mas o dirigente que chega atrasado e chega para fazer bonito, é muito feio, irmão. É muito feio. Não está fazendo bonito, está fazendo feio. Agora, se você chega atrasado porque estava trabalhando, porque aconteceu um inesperado, um pneu furou, um acidente aconteceu, é razoável isso, é possível isso. Difícil é se furar pneu na terça, na quinta e no domingo. Aí haja pneu, hein? Haja borracharia. Então, a gente tem coisa que é razoável, irmão, mas tem coisa que foge da razoabilidade. Vamos ter cuidado com a nossa vida, a nossa pontualidade. Os crentes gostam disso, você ser pontual. Dirigente deve ensinar uma vez por semana e na ceia. Eu já tive dirigente aqui, irmão, que não ensinava e não pregava. Meu Deus do céu! Quando eu descobri isso, eu me admirei. Como é que um dirigente não prega, não ensina, e na ceia ele não dá a palavra? Olha, é verdade, dirigente. A congregação vai saber o que você pensa quando você ensinar e pregar. Quando você ensinar e pregar, eles vão saber o que você pensa. Enquanto você não falar, eles não sabem o que você pensa. A igreja precisa saber o que o obreiro pensa. Bendito seja o nome do Senhor. E do que está cheio o coração, fala a boca. É por isso que é importante. Estude. Tem muitos bons livros para estudar. Ninguém nasce sabendo. Pesquise, não é? Vai ser bom para você. Você sempre tem um assunto diferente. Ore a Deus, não é? Ore a Deus. E Deus vai dirigindo. A coisa mais difícil que eu tenho, quando se trata de falar à igreja, chama-se assunto. Eu passo angustiado quando eu tenho que chegar na ceia. Meu Deus, me deu o assunto, me deu o assunto. Eu fico todos os dias pedindo, Deus, me deu o assunto. Porque quando Deus me dá o assunto, o resto eu vou atrás. Porque eu sei que está na Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. O que Deus precisa dar para nós é o tema, o assunto. O que Ele quer falar com a igreja. Porque nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. O obreiro deve ser generoso. Eu acabei de dizer. Ser um dizimista, ser ofertante, não é? Não pode ser o último. A lista no mural da igreja reflete isso. Ele está lá, ele participa. O que mais? Tenha critério para receber de outras denominações e para batismo. Esses dias eu conversava com alguém e disse que aqui na sede eu faço isso. Inclusive essa pessoa está presente aqui, mas não se levante não, ela está aqui. A pessoa, sobre o que vou falar agora, ela está aqui dentro, não é? Porque eu me admiro. Quando ele veio aqui na igreja, faz quase 2 meses, ele disse assim, olha, eu não quero saber de cargo. Todos eles vêm falando isso, né? Eu não quero saber de cargo. Eu quero estar na igreja, fazer parte da igreja, tomar ceia, ser crente. Falei, sensacional, isso é bom. Então vamos fazer o seguinte, como você não tem documento de lugar nenhum, né? Mas você diz que já foi crente, então vamos fazer assim, durante 3 meses, você vai frequentar os cultos, e eu vou acompanhar você aqui, nas quartas-feiras, vou acompanhar na escola dominical e domingo à noite. É religioso, irmão. Toda vez que eu venho para a sede, encontro com ele no caminho. Ele nem sabe que eu sei disso, mas eu vejo ele vindo aqui, está firme. Vai dar os 3 meses, deixa eu avisar você que está chegando, hein? Tua bênção está chegando. Está sentado aí. Eu fico contente com isso. Agora, chega um perna quebrada lá na sua congregação, caiu da mudança. O caminhão da mudança veio, pá.
Aí caiu da mudança, caiu bem na frente da sua igreja. Aí ele entra lá na igreja. Aí você com 10 minutos diz: ô meu amigo, eu vou receber você aqui como membro, daqui a pouquinho eu já dou um cargo para você, viu? Já incentiva ele, que ele vai ser pregador, daqui a pouco ele é até dirigente. Não, irmão, esse aí caiu da mudança, você nem sabe a história dele. Você pode estar arranjando um enguiço para a sua igreja, uma pessoa que vai desmanchar tudo de bom que está acontecendo. Toma cuidado, põe ele, fala assim para ele: ó, você vai assistir 3 meses de discipulado, 3 meses, assistir aula. Olha, se for melhor, você mesmo dê aula, o dirigente mesmo dê aula, eu mesmo vou dar aula, nós vamos conversar sobre a igreja, sobre como funciona a igreja. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem medo de errar. Se essa pessoa aguentar 3 meses, tendo aula com você, pode receber, bendito é o nome do Senhor. Tem muita chance de dar certo, louvado seja Deus. Porque ele passou por uma aula de humildade, ele se humilhou. Mas quando o sujeito, na primeira frase que você diz, exigindo dele essa sujeição, e ele já fica arisco, você pode até saber, irmão, é só dor de cabeça. E olha, o sujeito que operou errado lá, opera cá. Quem deu trabalho ali, dá trabalho aqui. É difícil curar, é muito difícil. Preste atenção nisso. Estamos terminando. Tenha critério. Não incentive a pirataria. De vez em quando vem essa febre na igreja. De vez em quando acontece. Eu vejo nos grupos da congregação. Eu estou lá para ajudar o dirigente naqueles grupos. Eu peço para vocês, me coloquem em todos os grupos, viu? Que uma hora dessa vocês dão uma cochilada, eu estou de olho, viu? Não no que vocês fazem, no que eles fazem lá. É por isso que eu estou lá, mas eu não crio encrenca com ninguém. Aí outro dia eu vi um irmãozinho com a maior boa vontade. Ele publicou uma revista inteirinha da CPAD, uma revista de jovens e adultos. Eu entendi. O irmão pensou assim: os irmãozinhos da igreja é pobrezinho, eu vou ajudar eles a ter uma revista de graça, na faixa. Aí o que acontece? O que nós estamos ensinando para os crentes? A serem desonestos, a serem desonestos. Aí os crentes vão reclamar do governo, mas como vai reclamar do governo, se a gente faz que nem eles? Quer levar vantagem em tudo, quer ter uma lição de graça, sendo que custou para a CPAD fazer aquilo. O trabalho intelectual do escritor de produzir aquilo. Eu não estou recebendo um centavo da CPAD para falar isso, mas eu acho que isso tem que ser assim. Não é só revista de CPAD. Tem gente então que tem acesso a milhares de livros. Agora eu vou pôr entre aspas. Pode acontecer de um livro ter se tornado de domínio público. Passou muitos anos e aquela edição já pode qualquer um ter sem pagar nada. E isso é outra coisa, é outros 500. Mas quando você fica reproduzindo material recente, não é justo, irmão. Imagine que você fosse um escritor, deu um duro danado para escrever, pensou, orou, escreveu, publicou, pagou para isso, e de repente alguém está tirando cópia e não compra o seu livro. É ruim demais isso aí, né, irmão? Não funciona, é muito feio. Então, que Deus ajude os irmãos a adquirir a revista. Amém, meus irmãos? E a pirataria é um exemplo para tudo. Então, o que nós estamos usando aqui é um símbolo, viu, irmãos? É um símbolo. Vamos terminar, irmãos? Que Deus abençoe, que nós possamos seguir o exemplo de Gaio. Eu vou ler só para terminar. Diz aqui a palavra de Deus, verso 10: pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. A marca do mau obreiro começa nas palavras. E não contente com isso, não recebe os irmãos.
ele não só deixava de fazer o bem, como impedia outros. E impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja, arrancava da igreja. Olha o dirigente, desaforado, porque as pessoas queriam fazer o bem e ele não queria deixar. Verso 11. Diante desse mau exemplo, Paulo volta a falar com Gaio: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que a gente saia com este incentivo de versículo 11 aqui nessa noite. Gálatas 6:10 diz: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Para ler e terminar: todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Vamos ficar de pé, agradecer o Senhor nosso Deus, que nos reuniu aqui essa noite. Qual o seu nome? Qual é o nome que você prefere? Gaio ou Diótrefes? Escolha, faça a sua escolha. E você será exemplo ou será esquecido? Que Deus a todos abençoe. Alguém veio aqui essa noite para receber uma oração, quer vir aqui à frente, agora mesmo? Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Tem alguém? Precisa receber oração? Pedir aqui ao pastor Samuel para interceder por esses irmãos. Pode vir. Nós vamos orar. Mais alguém lá? Domingo que vem, reunião com missões. 14 horas? 14 horas. Minha gratidão sincera a todos vocês que se esforçam para vir aqui. Deus recompensa cada um de vocês. Senhor Deus, agradecemos, Pai Celestial, a presença dos teus filhos nessa noite, todas as famílias dessa igreja, cada dirigente de congregação, cada auxiliar de trabalho, cada família do Senhor. Nosso Pai, que possamos, ó Deus, pelo teu nome, fazer o bem, porque aqueles que fazem bem são de Deus. Nosso Pai Celestial, cuida dos teus filhos, dos teus servos, abençoe, Senhor, ó Deus querido, o prosseguimento da tua obra, multiplica o número dos discipuladores, dos salvos, daqueles que vão receber a palavra do Evangelho. Abençoe as nossas reuniões, os nossos cultos. Haja manifestação do teu Espírito Santo. Coopera com sinais, com prodígios, com maravilhas. Deus querido e Deus santo, assim nós oramos, Senhor, e agradecemos o teu santo cuidado, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.